abraço da minha parte para todos. Que bom estarmos aqui. Vocês já foram bastante abençoados, com certeza, não? Durante o louvor, sentiram a presença de Deus? Alguns devem até ter sido curados de alguma coisa, mas com certeza aliviado, não é? Deus é muito bom. Que bom estarmos aqui. E Deus tem mais. Nós queremos realmente que todos que entram nesse lugar saiam transformados. Não venham aqui, não vão sair do mesmo jeito. Deus quer a transformação da nossa mente, como que nós pensamos, como sentimos. Esse é o desejo de Deus, que nós sejamos como Jesus. Diga, como Jesus. Ele quer que sejamos como Jesus. Que bom que temos a Ele como exemplo para tudo na nossa vida. Vamos curvar as nossas cabeças e pedir a ajuda do Senhor. Muito obrigada, Senhor. Te agradecemos esta noite. Obrigado, ó Deus, pelo tempo de adoração, de louvor, porque o Senhor com certeza se deliciou conosco, porque o Senhor é um papai maravilhoso, bondoso. Muito obrigada, Senhor. Agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Agradecemos por este lugar, pelos irmãos, pela equipe do louvor e adoração, pelos irmãos que cuidam do som, das imagens, de todo esse lugar. Somos uma família feliz, ó Deus, porque o Senhor nos fez assim, com as crianças, adolescentes, jovens, pessoas mais maduras, idosas. Muito obrigada. Aqui somos um povo tão feliz, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, e a Tua presença nos sacia, a Tua presença nos enche. Oh Deus, a Tua alegria é maravilhosa, Tua fidelidade, Tua bondade, Teu amor, Teu poder. Oh Pai, como Tu és maravilhoso. Nos alegramos contigo, alegra-te conosco também. E nesta noite, Espírito Santo, opera uma transformação em nós. Ponha a Tua mão na mente, no coração e diga: transforma-me, Senhor. Transforma-me à semelhança de Jesus. Queremos ser como Jesus. Sábio, seguro, poderoso, cheio de amor, cheio de poder. Oh Deus, muito obrigada. Obrigada, e queremos Te representar aqui na terra. Muito obrigada. Espírito Santo, esteja trabalhando em nós enquanto ouvimos a Tua palavra. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Ah, bom. Não estou sozinha, né? Estamos dizendo amém. Que Deus venha nos transformar, não é? Hoje eu gostaria de falar sobre a fé que funciona, né? Já pensou alguma coisa assim? Por que eu oro e a resposta não vem? Por que aquele tem mais fé? Acho que muitos cristãos já passaram por isso, não é? E corre atrás de quem tem mais fé e pensa que a sua fé é pequena, quando ela pode crescer. A nossa fé pode tanto crescer como atrofiar. Depende de nós. Mas Deus quer que nós sejamos cheios de fé, de poder, de amor, de moderação. Esse é o plano de Deus, não é? E hoje nós vamos ver essa fé que funciona. E vocês estão vendo aí, com a ajuda dos irmãos, desses jovens tão atualizados na mídia, né? Eu dependo deles, aprendo com meus filhos, com esses jovens. Aqui está a imagem de uma sementinha chamada grão de mostarda, né? E Jesus compara a nossa fé e com esse grão de mostarda, mas Ele espera esta árvore, linda árvore, né? Cujas folhas venham trazer remédio para muita gente doente da alma, doente do físico. A sombra venha trazer bastante alívio para os cansados. Que os frutos venham alimentar muitos famintos, inclusive Deus, que gosta de comer os frutos nossos.
não é? E Deus está querendo isso de nós. E Deus é tão justo. Talvez vocês não lembram disso, mas alguns pensam, mas por que aquela pessoa ora, tudo vai bem, vem resposta rápida, minha oração está demorando, acho que minha fé é muito pequena, ou não funciona. Eu acho que muitos cristãos devem pensar assim. E eu vejo, também é verdade, que alguns têm fé que vai crescendo, crescendo, crescendo. E outros, não sei, parece que não cresce muito. Mas não é Deus que determina o crescimento. Somos nós que determinamos. Deus deu para todos nós, porque Ele é muito justo, Ele deu a mesma medida para todos nós. Né? E a Bíblia aqui diz isso. E nós recebemos essa fé que é como grão de mostarda. Alguns, talvez, puseram esse grão de mostarda, essa medida da fé, num vidro muito lindo, deixou enfeitado em casa. Outros plantaram, mas plantaram em talvez lugar que não tem sol nem chuva. E outros plantaram, estão regando ou esperando o sol e chuva vir. E essa semente vai germinar, está germinando e cresce. É nossa parte fazer isso. Jesus usou 2 vezes esse grão de mostarda. E é paralelo. Ele mostrou em Mateus 13, 31 e 32, que a mostarda, esse grão de mostarda é o reino de Deus. E o reino de Deus está dentro de nós. Vamos abrir Mateus 13. Está dentro de nós, esse reino de Deus, então, também tem a tendência de crescer. Não vem prontinho, vem com a semente. E nós é que fazemos o reino de Deus crescer ou não crescer. Não é? Então, aqui em Mateus 13, nos versículos 31 e 32, ele fala assim: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual realmente é a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Em Mateus 17, logo em seguida, também ele diz, né, agora comparando o grão de mostarda com a fé. E os discípulos, Jesus usou esse momento para mostrar que a fé é como um grão de mostarda e que cresce. Por quê? Ele enviou seus discípulos para fazer as obras, libertar os cativos, expulsar demônios, fazer curas. E havia casos que eles não conseguiam. Então Jesus novamente fala do grão de mostarda. E Jesus diz: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Nós todos viemos para Jesus por causa da fé. Vocês sabem muito bem, Efésios 2:8 fala que não viemos, nós não somos salvos pelas obras, mas pela fé. É pela graça de Deus, é pela fé. Não é? Então, todos nós temos essa fé que veio de Deus. Não é uma bênção, irmãos? Não é? Já viu gente que não consegue acreditar em Deus? É triste. Não é? Por um motivo ou por outro. Alguns têm mais, vêm do lar já cristão, vêm do ambiente que fala de Deus. São mais abençoados e os outros precisam dessa bênção e nós precisamos correr para eles também. Não é? Temos que ser árvore frutífera e alcançar outras pessoas, porque ninguém de nós veio por si só. Alguém orou por nós. Não é? Mamãe, papai, titio, vovô, vizinho, professor. Alguém orou. Por isso que nós estamos em Jesus. Se eu fosse perguntar, como é que você veio? Alguém esteve orando, alguém te convidou, alguém falou de Jesus. Não é verdade? É uma bênção isso. E essa bênção, que é o grão de mostarda, a medida da fé, Deus deu para todos. Todos nós ganhamos
esse grão de mostarda. Deus é justo. Onde que eu posso ter essa base para falar? Romanos 12. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo fala para a gente se entregar para Deus. Não é? Porque nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Uma vez que entramos no reino de Deus, nós temos que pensar como um cidadão do reino de Deus. Estamos aqui na terra. O pastor Teófilo, domingo passado, não pregou sobre estar assentado nos lugares celestiais, certo? Vocês estão fazendo sim. Que bom, vocês estão lembrados, não é? E ele falou, você está sentado numa cadeira verde, mas o seu espírito deve estar sempre sentado nos lugares celestiais. É o plano de Deus e é a verdade. Só que a gente esquece, não é? E a gente esquece de sempre fazer esse exercício mental que nosso espírito, corpo e alma estamos na terra, mas o nosso espírito sempre tem que estar nos lugares celestiais. E o que às vezes faz a gente esquecer, faz a gente viver como se não fosse isso, é a nossa própria mente. Não é? Então aqui o Paulo escreve para os romanos, não é? Eu rogo, pela compaixão de Deus, pela misericórdia, que vos apresenteis como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E a gente fez aqui, cantamos, levantamos a mão, falamos, usamos nossas cordas vocais, nossos pulmões, aplaudimos. Esse é o nosso corpo, é um sacrifício vivo para o Senhor. Não é? Alguns se prostram, têm a liberdade de se prostrar, aproveita que é carpetada, e pode se ajoelhar, pode pôr o rosto em chão. Fiquem livres para isso. É tão gostoso, é tão bom Deus olhar seus filhos que são livres para chorar, para se curvar, para bater palmas, para dançar. Não é verdade? O corpo. Nós usamos o corpo como uma coisa, sacrifício agradável a Deus. Mas ele diz uma coisa, para continuar sendo sempre assim, precisamos ser transformados na nossa mente. Não é? Então ele diz assim no versículo 3, ele fala assim, para a gente pensar, no original disse, não pense de si mais do que deve pensar, mas pense com sobriedade, isto é, pense com equilíbrio, pense, em outras palavras, você deve pensar sobre você como Deus pensa. E nós precisamos muito da ajuda de Deus, sabe por quê? Quando a gente é criança, ouve muita coisa. Ah, você é isso, você é aquilo. A gente às vezes pensa, então eu sou isso, aquilo. Aí cresce alguém e fala, você é isso, você... Ah, então eu sou isso, aquilo. Sabe, são coisas que nós precisamos tratar. A Bíblia diz, você tem que pensar de uma maneira equilibrada. Não a mais, nem a menos. E ele diz aqui, no fim do versículo 3, ele diz, de acordo com o quê? Como é que está na sua Bíblia? De acordo com a medida da fé que Deus deu a cada um. Então é essa medida da fé. Deus deu uma medida para todos nós. É a fé. É diferente do dom da fé que vem com o batismo com o Espírito Santo. Isso é uma outra história, não posso entrar nesse assunto agora. Não é? Quem sabe, na conferência profética vocês vão ter mais coisas por aí vindo, não sabemos, há novidades. Mas existe o dom da fé que vem para um cristão no batismo com o Espírito Santo e depois do batismo, que também tem que fazer funcionar e fazer crescer, senão fica atrofiado. Mas eu não estou falando desse dom da fé que vem com o batismo do Espírito Santo, que é uma coisa maravilhosa, muito bonita. Mas eu estou falando, também é bonito, mas é uma medida pequenininha que nós temos que fazer ficar uma árvore. E depende muito de nós. Por Deus é o plano dele. Então, Jesus disse, né,
que a gente tem que crescer, como grão de mostarda. E como que eu posso fazer minha fé crescer? Essa é a pergunta. Cabe a mim? Ou cabe aos outros fazerem alguma coisa por mim? Não, cabe a cada um de nós. Diga, cabe a mim. Cabe a mim, certo? Fazer crescer essa semente, Ele já nos deu. Agora cabe a mim, cabe a você. O que fazer com essa semente para se tornar uma árvore tão maravilhosa? Não é? Então, eu vou lembrar aqui, junto com vocês, uma história de uma mulher que morava em Sunem. Livro O Segundo Reis, capítulo 4. Depois vocês vão ler, eu não vou ler todinho, só vou contar, só vou enfatizar duas sentenças, dois versículos aqui. Mas é uma mulher que, por acaso, já devia ter idade. Já tinha uma vida meio estabelecida, muito bem sucedida com seu marido. E ela percebeu que havia um profeta chamado Eliseu, que passava e via que talvez estava cansado. Então ela falou para o seu marido, vamos fazer um apartamento para ele? Toda vez que ele passar pela cidade, nossa, vamos convidá-lo. E ele então construiu um apartamento, colocou uma cama, um criado mudo, uma mesa para ele estudar, e um abajur, e dava alimentação para ele. Talvez um banho quentinho, chuveiro gostoso. Ela resolveu. E eles fizeram. E, vez após vez, quando Eliseu, com seus servos Geazi, passava por ali, eles paravam na casa dela, desse casal. E o profeta Eliseu falou, essa senhora tem sido tão gentil. Geazi, o que você sugere? O que vamos fazer por ela, para agradecer? Geazi teve uma boa ideia. Falou, sabe de uma coisa? É uma senhora, já de idade, ainda não teve nenê. Quem sabe? Vamos orar? Quem sabe? Ele disse, ótima ideia. E ele profetizou, e aconteceu que nasceu um menino. O menino cresceu, e já estava trabalhando na lavoura com seu pai. Um dia o sol era muito forte, deu uma dor de cabeça, e ele, ai, minha cabeça, e o pai falou, leva logo para casa, para a mãe, para cuidar dele, e voltou para casa, encurtando a longa história, morreu. E daí? Ela, imediatamente, lembrou-se de Deus. Os profetas representavam Deus. No Velho Testamento, não tinham direto acesso. Então, ela lembrou e ficou num desespero, imagine só. Aí, então, ela foi correndo lá onde seu marido trabalhava e falou, por favor, prepara para mim, rapidinho, o meu Jaguar, ou Corsa, ou Rolls Royce, sei lá. Um carro, que na época era um jumento. Mas era o meio de transporte deles, né? Prepara logo o motorista. E vamos lá. E o marido falou, o que aconteceu? Ela disse, vai ficar bem. Ela não falou nada. Ela só disse para o seu marido, tudo irá bem. É que está no versículo 23. Em português não apareceu o futuro, mas no original está. Estará tudo bem. Ela já profetizou, ela já projetou o futuro. Somos igreja profética, né? Temos a conferência profética. Projeto para o futuro. Não é? Já projetou para o futuro e disse, estará tudo bem. Mas não é nem lua nova, não é festa de tabernáculos, não é festa de Pentecostes, não é festa de Páscoa. O que é, minha mulher? Estará tudo bem. E correu. Falava para o seu motorista, né? Vamos, corre. Daí vem o Eliseu, Geazi, tudo não era que nem São Paulo, cheio de prédio. Tudo deserto, aberto. E olhou e falou, uai, é aquela senhora.
E Eliseu, talvez mais gordinho, mais pesado, né? Porque ele era carequinha, como diz a Bíblia, né? Então, vai, Geazi, corre, porque eu não consigo correr. Corre, vai lá ver o que aconteceu. E lá vai o rapaz. O que foi? O que foi? Aí, no outro versículo, o que ela responde? Veja aí no versículo 26. O que aconteceu? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Ela nem respondeu. E ela disse, está tudo bem. Olha só, a fé dela cresceu. Ela começou com esperança. Será tudo certo, vai dar tudo certo. Ela proferiu. Você vê como é importante a palavra profética? Não perca a conferência profética. Não é? E depois, o que foi? Aqui no 2 Reis, capítulo 4, versículo 26. Eu não falei? Desculpe. Então, aí então fala assim, está bem. No versículo 26, não está assim na Bíblia? Está tudo bem? A fé dela cresceu nesse período em que ela, preparou tudo e foi correndo buscar. Mas tem uma coisa, eu vejo no meio de cristãos, uma coisa, que alguns chegam a um ponto e param de crescer. Né? Outros ficam desanimados. O que será? É culpa do pastor, culpa da igreja, culpa do papai e da mamãe? Não, somos nós mesmos responsáveis de lidar bem com esse grão de mostarda. Mas eu tenho percebido no meio de cristãos, meio evangélico, que há muitos que, tem que correr para intercessão, a equipe da intercessão. Eles estão ali para realmente servir a Deus, tá certo? Porém, sabe aquela coisa, os outros têm que orar? Em vez de você orar, tem que pedir para os outros orarem? Muitos cristãos ficam lá, se pendurando aqui, noutra. Nós ajudamos uns aos outros. É o plano de Deus, sim. Que nós ajudemos uns aos outros, não é verdade? Porém, também temos que fazer a nossa parte. E muitos não conseguem ter fé porque não é no espírito que há o problema. Jesus disse, o espírito está pronto. Mas a carne é fraca. É na alma. Não é? Porque às vezes tem complexo de inferioridade. Talvez ouviu sempre dizer, você não consegue. Talvez alguém falou, isso, você é assim, você é aquilo outro. E a pessoa vai acreditando no que ouve, vai entrando, vai fazendo a cabeça, eu não consigo, eu não sirvo, eu sou brasileira, eu não consigo, o Brasil está em crise. Mas Deus está acima da crise, certo? Deus não mudou a palavra por causa da crise no Brasil. Ainda Deus é Deus, a palavra não mudou. Deus é o Deus de perto e de longe, não é verdade? Glória a Deus, parabéns, é assim mesmo. Sua fé está crescendo. Glória a Deus. É assim, que povo bom, hein? Esse povo vai para frente. Porque já com isso eu vi que a fé já cresceu. E vai estar acima da crise. Deus sabe que é uma grande oportunidade para nós brasileiros? Ver milagres. Porque onde não há necessidades, não há milagres. Não é verdade? Fui para a Suíça, eu queria toda hora procurar alguém para eu poder orar, mostrar o amor de Deus. E achei uma senhora e ela estava com dor. E eu orei e falei, o que a senhora tem? Eu orei. Eu falei, e agora? Ela disse, passou a dor. Eu falei, foi Jesus. Foi o Espírito Santo. Fiquei tão desanimada. Falei, uai, na Suíça eles têm do bom e do melhor. E parece que não sei, pelo menos onde eu fiquei. Não tem tanta necessidade, talvez. Eu fiquei muito frustrada. Falei, Deus, tem misericórdia da Suíça, né? Mas nós somos
abençoados, sabe de uma coisa? Porque com toda essa crise, quantos milagres nós vamos ver, gente? Onde não há necessidade, Deus não faz milagres. Se você pode tudo, tem tudo, consegue tudo, precisa de milagre? Não. Então, olha, somos abençoados. Todas as coisas cooperam para o bem nosso, não é verdade? Então, mas voltando à história dessa mulher, né? Ela teve alguma coisa boa aqui. E vocês também já mostraram isso. Uma força, né? Sabe, para a nossa fé crescer, tem às vezes impedimentos, pessoas dizem, eu não consigo, não dá, minha família é pobre, nós somos muito pobres, não tivemos dinheiro, a escola foi tudo pública, era ruim, não deu para ir para uma escola boa, só olha para coisa ruim. Mas essa mulher é um bom exemplo para nós. Talvez ela tenha passado por desprezo, porque as mulheres grávidas, moças, grávidas talvez olhassem, ainda não tem neném? Vez após vez, 10 anos de casado, ainda não tem filho, ainda não é mãe, ainda não é pai. Mas tenta cada mês, e nada de bebê. Imaginou a dor dessa moça? E já era uma senhora. Ela deve ter passado muita vergonha, porque entre os judeus, uma mulher estéril era como uma amaldiçoada. Era a cultura da época. Então, imaginou quanta vergonha ela podia ter passado já? Mas agora, senhora, bem-sucedida, com seu marido, feliz. Ela era feliz. Por quê? Sabe por que eu sei que ela era feliz? Porque ela teve tempo de olhar a necessidade do outro. Porque gente que é infeliz, ainda não tenho neném, ainda não tenho dinheiro, não consigo. Vai olhar para alguém para ajudar? Não, porque vai fazer falta para mim. Mas sabe, quando a pessoa tem a alma livre dessas coisas ruins, das toxinas, né? Livre, o que acontece? A primeira coisa que ela tinha, ela era livre das toxinas. Por quê? Eu acho que ela venceu. Ela devia ser temente a Deus. Ela devia pensar, eu sou eu. Ela era feliz como ela era. Ela era estéril, mas era uma mulher feliz, bem-sucedida, a tal ponto que ela ficava vendo quem precisa de ajuda. E aqui a Monção é um lugar assim, sabiam? Se vocês entraram aqui, somos família. Precisa de alguém para limpar o banheiro, arrumar as cadeiras. Eles que façam. Não. Aqui é o lugar onde cada um entra e fala, eu sou família. Certo? Você vai lá, precisa de ajuda. Precisa de ajuda aqui. A hora da oferta. Para que há a necessidade? Eu vou colaborar. Do que fazer, não tem dinheiro, não dá. Aqui não é lugar assim. Entrou aqui, ficou frito, né? Como dizia meu irmão, assim, saiu, pulou da frigideira, cai no fogo. Entrou aqui, vai mudar a sua cabeça, vai mudar a sua mente, porque aqui somos uma família. Nós somos um povo rico no espírito, no coração, na alma. Somos curados. Somos resolvidos. Esse é o lugar. É o reino de Deus. Então, quem entrou aqui, vai mudar. Não é? É assim que Deus quer. E a mulher sunamita era essa. Ela tinha tempo, ela tinha recursos. Ela falou, o que vamos fazer para esse profeta, homem de Deus? Entende? Então, a gente vê que uma toxina, sabe? Cada um tem uma toxina. Talvez complexo de inferioridade, complexo de família. Minha família é pobre, eu sou brasileira. Ainda bem que não sou do PT, né? Mas eu sou brasileira.
Eu não nasci no Canadá, na Suíça, no primeiro mundo. E daí? Você tem valor pelo que você é. Deus te ama. Deus tem um plano pelo que você é hoje, aqui. Entende? Nesta vida. Deus é um Deus maravilhoso. Quando Jesus morreu na cruz, ele falou, Pai, falou para o Deus Pai, e eu vou entregar para o Senhor muitos reis e sacerdotes. Que significa, você tem Jesus? Quantos tem Jesus no coração? Oh, aleluia. Quem não tem, no fim do culto, não vai embora sem ter. Vai ter gente aqui para te ajudar. Não é? Mas quem tem Jesus no coração, sabe que tem a realeza, tem o espírito, tem uma essência de Deus da realeza. Tem a essência de Deus de sacerdote, tem misericórdia, é generoso, perdoador, procura ajudar, procura ser serviçal. Tudo isso é Jesus dentro de nós. Só que precisa ele aparecer. Precisamos deixar funcionar, certo? E temos que ser livres dessas toxinas. Sabe, essa alma que não é o espírito está bom. Você nasceu de novo, só cresce depois. É só alimentar bem que cresce. Não pode deixar atrofiar. Mas na alma, problemas de relacionamento. Hoje Deus me falou que Ele queria, com essa mensagem, curar muitos que têm depressão, complexos de inferioridade, que se sente que não é nada. Isso é uma mentira. Você é muito precioso, você é muito preciosa. E também ele falou que ele ia curar problemas de digestão. Azia, sei lá, úlcera, preocupações. Essas coisas impedem da gente estar bem. E quem está bem é otimista. Tem a fé, tem mais espaço para crescer. Sabe, gente que sempre cresceu pensando, ouvindo, você não é de nada, você vai ser pobre, você vai ser um mau aluno, você não vai fazer nada na vida. A fé não tem lugar, porque a alma está bloqueando o crescimento da fé. Entende? E hoje Deus quer quebrar esses bloqueios. Como Ele fez para essa mulher sunamita. Ela também teve força e teve resiliência. E você tem resiliência dentro de você. Sabe por quê? Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos algo que é divino aqui dentro de nós. Só que isso tem que ser praticado para funcionar. Então, o ponto número 2, para que a nossa fé cresça, é não parar no meio do processo. Às vezes o processo demora, por 1000 razões. Às vezes demora. Talvez Deus esteja esticando a tua fé. Talvez Deus esteja expandindo o teu coração, para ser bem largo, bem expandido, como Paulo falou para os coríntios. Meu coração se expandiu por vocês. E Coríntios deu trabalho para o Paulo. Mas expandiu o coração. Às vezes dificuldades vêm para expandir o nosso coração, para expandir, estender, esticar a nossa fé. Deus é muito bom. As coisas não vêm para o nosso prejuízo, vêm para o nosso lucro. É só olhar para Deus, não é? E nós queremos realmente não desistir. E tem que pôr em prática. Sabe, Deus não faz mágica, Ele faz milagres. Mas nós temos que continuar no milagre. Hoje veio um senhor, fiquei muito feliz, ele veio pela primeira vez, o filho falou, pai, vamos lá para a igreja, e ele estava com problema de depressão, e realmente o aparelho digestivo estava dando problema para ele. E era justamente isso que Deus tinha me mostrado, que isto ele ia hoje ter, sabe, ele vai tratar disso. Alguns já devem estar sentindo a transformação. E esse senhor veio, eu orei. Agora, o importante não é só oração.
vocês sabem, nós precisamos manter aquilo que recebemos de Deus. Assim como o grão de mostarda que recebemos, temos que fazer algo, cultivar, cuidar, para ficar uma árvore. Todo milagre que acontece em vocês, vocês têm que manter. Ao ponto de fazer para os outros a mesma coisa, não é? Então eu falei uma coisa que eu vou falar para vocês. Falei para ele, sabe de uma coisa, meu irmão? Você vai pegar a Bíblia, né, e não desista, não pare. Às vezes precisa exercitar a sua fé, praticar, fazer funcionar. Porque às vezes a gente fica desanimado porque demora. Deus está fazendo algo dentro do nosso coração, dando para nós talvez coração perdoador, um coração generoso, um coração otimista, tirando tudo que é pessimista, ruim, que entrou ao longo do caminho, que a gente ouviu, não é? E se eu tivesse dado ouvidos, eu não estaria servindo o Senhor, talvez. Por quê? Eu ouvi falando assim, você nasceu na época da Segunda Guerra Mundial. Sua mãe não tinha dinheiro, seus pais não tinham dinheiro para dar leite, você cresceu sem leite. Você vai ser sempre pobre. Eu falei, não vou. Sabe, às vezes assim, você é tão feia, você nunca vai casar. Ainda bem que meus filhos nasceram bonitos, né? Graças a Deus. Mas você nunca vai casar, você é feia. Você vai ser uma professora, mas graças a Deus fui boa professora. A gente não deve aceitar essas coisas. Mas Deus tinha me dado uma força. Eu falei, vou me agarrar em Jesus. E foi a salvação. Se agarre em Jesus. Se agarre na palavra de Jesus. Que ela nos dá força, não é? Então, aí eu falei, não vai desistir. Se alguém está hoje falando, está demorando, vai chegar a hora. Você tem que não parar, porque Deus está fazendo coisas maravilhosas. E lá na frente você vai falar, ainda bem que não desisti. E cheguei até agora. Passei vergonha, mas em lugar da vergonha, dupla honra. Isaías 60, não é? Deus só tem coisa boa para nós. Não podemos parar no caminho. Terceira coisa, para nossa fé não atrofiar-se, é usar o poder das palavras de Deus. Então, eu vou falar para vocês o que eu falei para esse senhor. Eu falei, sabe de uma coisa? Deus tocou, Deus curou, você vai ser um outro homem. Mas tem que exercitar. Pega a Bíblia, Romanos 8, de 31 a 39, vai lá no espelho, eu falei, sim. Olha bem no espelho, leia no fim da semana, só fazendo tudo isso, você vai saber de cor, só vai só olhar para você. Olha e fala, diante destas coisas, que direi? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Não é verdade? É um exercício. O problema é que muitos crentes vêm, vai correndo atrás, Ministério de Cura e Libertação, por favor. Ótimo, é pronto-socorro, é ótimo. Mas quem vai manter? Não é o ministério, você não vai levar, os que ministram aqui não vai levar para sua casa, né? Você orou, Deus te usou tanto, eu vou levar você para minha casa. Coitado dos ministradores aqui, né? Não, você vai ter que levar a presença de Deus, o milagre de Deus, a obra do Espírito Santo, e você vai ter que manter, e não só manter, você vai ter que desenvolver, usando o poder da palavra, não é? Sabe, é muito importante lembrarmos que na nossa boca, a Bíblia diz, temos poder para vida e para a morte. E a palavra de Deus é poderosa.
Na dúvida. Deus mesmo falou, as minhas palavras não vão voltar vazias. Se Ele falou que Ele nunca vai nos deixar, não vai voltar vazio, Ele está conosco até agora. Ele nunca vai nos deixar. Tem gente que fala assim, ai, Deus esqueceu de mim. Não, não esqueceu. Você que talvez tenha esquecido dele, né? Mas Ele não esqueceu. Ele nunca vai nos deixar. Ele entrou em nós. Ele, né? Aqui na estação rodoviária, né? Entra e sai. Nem aeroporto, né? Entra e sai, não. Ele entrou e ficou. A não ser que você tenha posto no canto. Mas Ele está. Você sente Ele dentro? Muitas vezes tem que parar e falar, Jesus, especialmente, sabe quando acontece? Quando eu dou um gafe, piso na bola, falo torto, faço coisa que é feia, eu falo, ai. Jesus estava aqui dentro. E eu entristeci, eu tenho que logo me refazer. Né? Tem que lembrar que Ele está aqui dentro. Vocês estão lembrando? Faz favor, lembre. Que é falta de educação, né? Se eu vou na sua casa, você esquece que eu estou lá? Vocês estão comendo, nem me serve. Muitas vezes a gente faz isso com o Espírito Santo. Está comendo, está bebendo, está rindo e nem está lá servindo o Espírito Santo, Jesus dentro de nós, né? Temos que, aqui, a cabeça. O que impede da gente prosseguir, perseverar, declarar? Não é o Espírito. O Espírito está tão pronto para Deus. É a alma. Então, como é? Vamos correr atrás dos ministérios? Eles são uma bênção, sim. Mas você também tem que ser uma bênção para você. E praticar. Todo dia, praticar. Todo dia, praticar. Talvez você esteja passando por uma situação muito difícil. Tem que orar. Só ligar, ore por mim. Sim, ótimo, um ajuda o outro. Mas você tem que estar orando. Você tem que ser responsável por aquele grãozinho. Sabe, eu lembro quando meus filhos eram pequenos, eu passei por uma situação muito difícil conjugal e eu tinha que orar pelos filhos. Acreditem. 7 anos orava, de manhã e de noite. De manhã e de noite. Para Deus nos guardar e guardá-los. E fazê-los invisíveis. E foram invisíveis. Deus os guardou. Era uma situação difícil. De repente eu falei, hoje eu esqueci de orar. 7 anos. Sem exagero, de verdade, de manhã e de noite, impondo as mãos na cabecinha deles. Um dia eu falei, esqueci. Deus falou, porque já se completou. Eu esqueci, porque Deus falou, não precisa mais. Eu já completei. Sabe, irmãos, Deus é um Deus muito fiel. Mas nós também queremos ser fiéis para Ele. Você quer? Sim, não é? Nós queremos ser fiéis para Ele também. Então, veja, Deus é muito bom. Nós temos que apenas perseverar e declarar a fidelidade de Deus. A bondade de Deus. Não é? Acho que eu vou contar uma coisa. Vocês aguentem um pouquinho mais. Eu tinha, quando no meu problema conjugal que tive, perdi tudo. Tudo. Ainda que o juiz falou, não, os móveis, geladeira, micro-ondas, freezer, fica com ela. Mas senão eu ia perder até isso. E daí então, meu pai que reuniu meus irmãos, falou, vamos comprar um carro para a Sara. Como é que ela vai levar as crianças para a escola? E meus irmãos me ajudaram. Então, eu tinha esse carro também. Mas eu resolvi, eu vou guardar metade, sempre fazer uma poupança para eles, né? E eu guardava. Chegava no meio do mês, faltava aquele dinheiro. Aí eu ia lá no banco, tirava da poupança. Não era assim no banco, no digital como hoje, né? Tinha que falar com a pessoa.
E no fim eu ficava com vergonha, porque todo mês, no meio do mês, faltava aquele tanto. Eu ficava com vergonha, falava, vou mudar de banco. Depois de um tempo, mudei de banco. Daí, de novo, no meio do mês, faltava aquele tanto que eu punha na poupança, porque eu falei, eu quero deixar uma herança para os meus filhos. Eu quero deixar uma herança. Quando eles se formarem em faculdade, eles terão dinheiro para comprar um terreno, construir. Eu quero deixar. Chegava no meio do mês, toda vez. Quando eu ia mudar para o terceiro banco, eu falei, Deus. Cheguei lá no escritório, porque eu levava na escola, ia para o escritório da igreja. Eu lembro muito bem o sol entrando na janela, lindo dia. Eu sei que eu pus o rosto em chão e chorei. Falei, Deus, o Senhor disse, com voz audível ele disse, que a luta era tua, que a batalha era tua. E eu bem que duvidei e falei, como meu problema pessoal é teu problema? É tua batalha. Mas era a voz audível que eu tinha ouvido. Então, eu falei, Deus, se era a tua batalha, nunca teu povo veio da batalha sem despojos. Eu saí dessa luta sem nada. E eu chorava, Deus, tem misericórdia. E Deus falou, teus 2 filhos são os seus despojos. Eu falei, uau. Teófilos, meus despojos, pequenininhos. E aquilo me deu força, alegria. E eu então só me empenhei no estudo, em tudo que eu podia. Eu trabalhava, dava aula, fazia traduções à noite. E a igreja que eu falei, eu não quero nada da igreja até construir a igreja. Então eu fiquei muitos anos só querendo juntar dinheiro. Compramos terrenos e fizemos o que está aqui, né? Mas eu falava, depois que eles cresceram, eu lembrei, porque Cindy Jacobs, uma vez na aula, ela falou, hoje eu levei o meu netinho lá no terreno, eu e meu marido, e falamos, Maica, esta é a herança que nós estamos deixando, porque a Bíblia diz, o justo deixa herança para os filhos dos filhos. E hoje nós pudemos dar a herança para o nosso netinho. Eu ouvi aquilo, eu falei, aí lembrei, falei, ixi, eu tinha parado, né? Deixa eu orar de novo. Eu quero deixar uma herança, quero fazer alguma coisa para os meus 2 filhos. E daí, eu comecei a orar, e comecei a andar, porque eu sempre andava aqui, e via. Eu estou tentando encurtar a história, é muito longa também, quantos anos, né? Mas aí, eu falava, Deus, cada vez que eu via o preço dos apartamentos dessa região, minha fé ficava assim, ó. Eu falei, não vou mais ver, só vou orar. Decidi, só vou orar. Daí então, fiquei orando. Enfim, Deus fez o milagre. E o proprietário chegou um dia, a senhora gostou tanto desse apartamento, porque ele às vezes ligava, a senhora achou dinheiro, encontrou, eu falei, vai ter que ser milagre, tem que ser milagre, não tem, a senhora não tem aplicação? Não tenho nada. A senhora não tem poupa? Não, tem que ser milagre, vai ser milagre de Deus. E eu falava, seu Santiago, ore junto comigo, para milagre, sabia, ele acho que ficou cristão nessas alturas. Falei, ora junto comigo. Daí então, passou-se 1 ano, um pouco mais, toda vez, às vezes ele liga, dona Sara, a senhora já arrumou dinheiro? Deus já fez milagre? Eu falei, ainda não. Aí um dia ele ligou, falou assim, dona Sara, ainda Deus não fez milagre, estou esperando milagre. Ele diz, uma boa notícia. O proprietário ficou sabendo, eu disse para ele que a senhora gostou tanto desse apartamento, ele falou para a senhora entrar. Mas como? Para entrar. Como? Vai entrando, vai pagando quanto a senhora quiser. Olha só. Em 1 semana, a Zoé pintou tudo lá, as paredes lá, e nós entramos em 1 semana. Então, a gente vê como Deus
quer que a nossa fé cresça. Tem coisas que a fé vai fazer a fé diminuir. São coisas negativas, talvez a situação do Brasil, mas Deus está acima. Deus está acima. Deus quer fazer milagres para você, não é? Deus quer te fazer uma pessoa muito bem satisfeita com o que você é, com o que você tem. Mas nós precisamos exercitar, não é? E eu falei para esse senhor hoje, o que eu falo para vocês. Olha, vamos abrir Romanos 8. E ali diz, que diremos, pois, no versículo 31, a estas coisas? Que diremos, pois, a estas coisas? Que coisas estão te impedindo de ver a sua fé dando frutos? Talvez você tenha alguma coisa. Falar, minha vida, minha infância, perdi, meu relacionamento, talvez enfermidade, alguma coisa. Depressão digestiva, Deus já vai curar, já deve estar curando, que Ele falou. Mas se você tem alguma outra coisa, que está te desanimando, nós vamos declarar a palavra de Deus, pois estamos sentados nos lugares celestiais. A Bíblia fala em Efésios 2. Nós temos que entender que o meu espírito está nos lugares celestiais. E quanto mais a gente está lado a lado com Deus, nós vamos poder declarar a palavra de Deus. Não aleatoriamente, o Espírito Santo vai inspirar. É o Espírito Santo que dá vida para um trecho da Bíblia e vai dizer, e vai falar para você, esta é a palavra para você. E aí você vai declarar.